de volta para ficar na fila. Eu não entendi porque eu estava distraidaço. E ela tirou sangue da minha orelha. Fala, galera! Aqui é a Luciana Napp, diretamente da Inglaterra, que aliás está um calor aqui, hein? Oh. Gente, é o seguinte, né? A gente mora aqui no exterior já faz anos e quando bate um calor aí de 30 graus a gente fica morrendo, né? Meu Deus do céu. Mas, galera, é o seguinte, hoje um vídeo diferente que eu estava ensaiando, adiando para fazer, mas depois de uma mensagem que eu recebi essa semana no inbox do meu Insta, eu falei, não, eu já estou adiando demais para fazer esses vídeos, ok? Porque a mensagem dizia mais ou menos o seguinte: Luciana, pelo amor de Deus, a pessoa usou essa expressão, pessoal, e realmente eu fiquei tocada com isso. Pelo amor de Deus, me ajuda, me dá uma atenção, me dá uma dica, o que eu posso fazer? Eu quero falar inglês. E aí eu pensei, não, eu vou começar a fazer esses vídeos porque mais do que o inglês propriamente, as pessoas de uma maneira colocaram na cabeça que elas não vão aprender, que elas não conseguem. Gente, é interessante, é como se as pessoas vissem os meus vídeos e pensassem que eu tenho alguma coisa a mais. Eu tenho um dom, eu tenho um QI elevado, eu tenho alguma coisa a mais e por isso eu aprendi, sabe? Então, o que eu quero? Eu quero que vocês vejam pessoas que conseguiram, apesar de tudo contra, aprender inglês. E aí eu pensei assim, olha, eu não vou colocar o Riva no meu vídeo não, eu pensei assim, porque as pessoas vão falar, ah não, mas ele é teu marido, então fica fácil, né? Ele tem você ali do lado para ensinar. Mas gente, eu falei, não, vocês precisam, olha, se você quer aprender inglês, você precisa ouvir a história do Riva. E o fato dele ser meu esposo não desqualifica o que ele vai falar aqui, porque eu não posso, ele não pode usar minha boca para falar, ele fala com a boca dele mesmo. Se fosse assim, os filhos, por exemplo, do Pelé seriam os melhores jogadores depois dele. Ou tantas pessoas assim que são, né, têm destaque, são atletas, são músicos, os filhos seriam os melhores. Mas não é assim, né, gente? Para o Riva falar inglês, ele teve que ter um esforço próprio, ele teve que... Vocês vão ouvir a história dele e vocês vão entender o que eu tô falando. Riva, vamos fazer o seguinte, vamos começar do começo, parece brincadeira falar, mas assim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o histórico da tua família, o teu histórico, com quantos anos você começou a trabalhar, sabe, um pouquinho dessa trajetória aí para o pessoal entender por que eu resolvi fazer com que você fosse a primeira pessoa a vir falar aqui no canal. Conta para eles ali. Ok. Então, venho de uma família de origem nordestina, né? Meus pais mudaram de Sergipe para Santos. Somos uma família de 4 irmãos, né? E na época, minhas 2 irmãs mais velhas já eram nascidas, eu nasci em Santos. Né? Então, aquela coisa, minha família sempre trabalhou na roça, então eles valorizavam muito a questão do trabalho. Então, a criança tinha que mostrar o valor dela já trabalhando. Então, eu lembro que já com 7 anos de idade, eu via o sofrimento da minha família, da minha mãe, né? Inclusive um episódio que me marca muito, não gosto nem muito de lembrar porque eu fico emocionado. Minha mãe chorando numa loja de roupas de uniforme, porque ela queria comprar meu uniforme para começar os meus estudos e o dinheiro não era suficiente. Ela pedia para o moço facilitar para ela. E minha mãe, ela lavava a roupa para fora, ela trabalhava em casa de família, já quando morava já em São Vicente nessa época, e depois do trabalho, do dia a dia dela, ela ainda lavava a roupa e passava para clientes, né? E eu ia levar com ela aquela trouxa de roupa, sacola de roupa na cabeça, a criancinha, parecia uma sacola com perninha caminhando, né? E a jornada longa, né? Então aquele momento da minha mãe chorando na frente daquele dono daquela loja pedindo um desconto para comprar meu material escolar, meu uniforme escolar, aquilo pegou muito pesado comigo. Então eu via que eu tinha responsabilidade de ajudar na minha casa, né? Então eu aprendi que alguns
objetos que hoje são recicláveis tinham algum valor. Então saía pelo bairro coletando, ia vender no ferro velho, chegava com dinheirinho para comprar pão, leite. Eu tinha um vizinho que ele cultivava, né, hortaliças, né, essas plantas medicinais. E ele já estava bem velhinho, ele não podia levar na feira. Então eu falei para ele, senhor, eu posso vender isso para você. Ele falou, você vai fazer isso aí então? Eu falei, sim, eu faço. Daí enchi o carrinho, um carrinho de madeira, cara, pesado. Aí só o pessoal saber, você estava com quantos anos nessa época? 7 ainda. 7 para 8 já, né? 7 para 8. Quase... Eu ia vender, levava para feira e ia vender. E voltava. Daí o pessoal me via tão pequenininho vendendo. Ô rapaz, o que está vendendo aí? Não, eu estou vendendo aqui, tem arruda, tem alecrim. O pessoal comprava, né? E eu lembro de uma senhora que ela ficou tão comovida me vendo trabalhar, que ela falou, vem cá, traz o carrinho pro meu carro. Daí eu levei até o carro dela, falou, põe tudo no porta-mala. Depois tudo no porta-mala, ela me deu o dinheiro, eu voltei com o carrinho vazio, né? Todo feliz. E assim era a minha vida, né? Depois, com 8 anos, fui trabalhar numa padaria. Mas você também você guardava carro, né? Sim. Tomava conta de carro na Biquinha, né? De São Vicente, é isso? Não, era na Biquinha não, porque como hoje funciona, né? Existe muito questão de território, né? Você não pode chegar no território de alguém que já tomou conta de carro. E você era pequenininho, você tomava uns cascudos, eu tomei muito cascudo. Aí eu ia pro fórum, tinha um fórum ali perto de onde eu morava, eu ia tomar conta de carro ali no fórum, né? Tinha um advogado que ele sempre me vira, apontava para mim assim, mas eu sabia que ele não dava muita gorjeta não, dava pouquinho, mas ele gostava de mim, eu cuidava do carro dele, e volta e meia pintava um ou outro lá, garoto maior, né? Me tomava o dinheiro, me dava bicuda. Rapaz, sabe que eu lembrei? Você me contou que você quis agradar uma pessoa e você quis limpar o carro dela, é isso? Meu Deus. Eu lembrei disso agora. O que você fez com o carro da pessoa? Você era pequeno, né? Aí é que tá, né? Ele tinha 8 anos de idade nessa época. O que você fez, Rivaldo? O carro dela, da advogada, estava todo empoeirado. Uhum. Eu falei, nossa, eu vou dar um trato nesse carro, né? Porque a mulher era muito gente boa. Te dava gorjeta, te ajudava. Uhum. Peguei uma flanela e comecei a limpar o carro. Sem água, sem nada, só na flanela. Aí chegou outro guardador de carro e falou, o que você está fazendo? Eu falei, não, estou limpando o carro aqui da minha cliente. Falei, cara, tu tá arranhando o carro todinho. Ai, que desespero, saí correndo, fui embora para casa. Oh, meu Deus, se essa advogada estiver vendo agora, ela vai saber que você é. Acho que ela voltou lá, nem viu. Acho que o cara depois pegou, que já estava limpo, jogou uma água, sei lá, e pegou a gorjeta no meu lugar. Mas eu não tive coragem de ficar lá, não. Fiquei com medo. E assim era a minha vida, né? Eu levava, assim, tentava levar o dinheiro pro pão e pro leite, porque naquela época o leite era em saquinho, né? Me lembra? E a minha família, a gente não podia comprar leite sempre, não. Então, quando tinha leite em casa, para mim era festa. Não jogava uma água no leite, não, pra aumentar? Não. Já era meio aguado, já era né? Aguado, já. O leite já era meio aguado. Tipo C, né? Agora, vem cá, Riva. Assim, do que você já trabalhou? Eu trabalhei de muita coisa, né? Eu fui, além dos meus 8 aos 13 anos que eu trabalhei tomando conta de carro, fazendo o carreto em feira, trabalhei em padaria, em suma, né? Fui trabalhar como office boy para o Camps, né? Que é um serviço social que prepara os jovens para o mercado de trabalho, e trabalhei dos 13 aos 18 ali. Depois trabalhei como ajudante de pedreiro, servente de pedreiro, né? Trabalhei como chapa. Explica pro pessoal, se o pessoal não sabe o que é chapa. O que é chapa? Chapa é o seguinte, é aquele cara que conhece a região e o caminhoneiro que vem de uma distribuidora para fazer entrega naquela região, contrata aquele cara, faz um acordo com ele para o cara levar ele nos lugares onde tem que ser entregue a mercadoria e ajuda a descarregar a mercadoria, coisa e tal, né? Mas sem vínculo empregatício, sem nada. Chapa, ei chapa, vamos nessa. Aí você vai lá, ajuda a carregar, descarregar, fazer as entregas. Sim. Agora vem cá, eu lembro de uma história, a gente já namorava, eu acho, na época. Que você foi... Olha, gente, ele foi procurar um emprego, tinha um amigo junto, né? Lá na cidade de Cubatão. E nessa época a gente morava em São Vicente. E eu vou ver se eu coloco até um mapa aí na tela, ver se eu consigo colocar. Porque você foi onde ficava a antiga Cosipa, né? Hoje acho que é o quê? Usiminas, né? Usiminas. Quando chegou lá, vocês iam passar o dia, basicamente, né? Porque vocês iam buscar emprego naquela... E algumas empresas, nós íamos pegar currículo, né?
fomos entregar currículo em algumas empresas ali. Só que aí bateu a fome, né, durante o dia, porque vocês já estavam há horas lá, né? Bateu a fome, o que aconteceu? Aí ficamos naquela, pegamos o ônibus de volta para casa ou vamos caminhando de barriga cheia? Come um sanduíchezinho, e aí? Aí a fome falou mais alto, cara. Aí vocês comeram o sanduíche, aí? Aí tive que andar 30 quilômetros de volta para casa. Rapaz, porque ou comia ou pegava o ônibus. Sim. Não, e na época não tinha nem aquela coisa de, ai, não, deixa eu ligar para um amigo, deixa eu ver se eu... Nada, né? Não. Todo mundo Durango, né? Durango. Todo mundo... Que época. Que época, né? Agora, vem cá. Quando a gente casou, né, eu comecei a dar aula exatamente no mesmo ano. E aí eu falava assim pra você, Riva, vamos aprender inglês, Riva, eu te ensino em casa, Riva, vamos aprender. O que você falava pra mim? Não. Inglês não é pra mim, não quero aprender. Eu nunca gostei de inglês. E é interessante porque, gente, agora falando do meu ponto de vista, eu ficava super frustrada. Porque eu já sabia o potencial, né? Eu já tinha aprendido, já estava começando a ver resultado, né? Do que eu tinha aprendido, e eu queria que ele aprendesse, eu queria. E eu ficava muito frustrada, porque eu falava, mas eu te ensino, eu dou aula nas nossas horas livres, você... E ele, não. Agora, tem uma coisa, Riva, você tinha um trauma de inglês, que eu sei, que depois você me contou. Sim. Conta pro pessoal por que você tinha trauma de inglês. Mas antes de chegar lá, eu explicar, você se sentia frustrada porque eu não queria, e eu me sentia extremamente irritado, porque era como uma mãe falando assim para a criança, você tem que comer legumes, você tem que comer legumes, é bom para você. Eu falei, não quero. Eu lembro que eu falei essa frase, para que eu vou aprender essa peste? Porque era muito cabrunco, viu? Para que eu vou aprender essa peste? Para quê? Não vai me servir para nada. Essa era a ideia que eu tinha. Depois eu percebi. Não, mas eu quero que você conte, você tinha um trauma de inglês. Sim. E eu quero que você conte pro pessoal de onde surgiu esse trauma. Por que você ficou... Não, mas você tinha raiva de inglês. Sim, mas Como isso foi? veio... Eu descobri esse trauma depois. Eu já estava estudando inglês, foi porque eu percebi por que eu tinha essa resistência. Porque quando eu era criança, eu estava na 4ª série, eu me lembro de final de escola, do dia de escolar, né? Então, naquela época, as crianças faziam fila para entrar na classe, né? Subir a escadaria, tudo em fila. E para sair também, fazia fila para sair. E eu, distraidão lá na fila, não percebi que eu estava fora da fila. Então a professora me catou pela orelha, cara. Ela me catou pela orelha. Me jogou de volta para ficar na fila. Eu não entendi porque eu estava distraidaço. E ela tirou sangue da minha orelha. O que aconteceu? Isso foi na 4ª série. Quando nós passamos para a 5ª série, na época era a 5ª série, né? Adivinha quem era a minha professora de inglês? A puxadora de orelha. Pois é. E aí você garrou raiva. Nossa. Como dizem, né? Garrou raiva. Toda vez que falar inglês, alguma coisa me vinha, aquela imagem, aquela cena dela, então tinha esse bloqueio. Eu não conseguia. E aí, para o pessoal se situar, nós já estávamos casados há 4 anos. Eu já dava aula há 4 anos. Insistia para você aprender. E acontecia alguma coisa muito interessante. Que, como eu já tinha aberto o nosso curso, né? O curso de inglês. Uhum. Veio um americano chamado... Não vou falar nome não, né? Primeiro Bom, só. David. O David. E você realmente simpatizou muito com o David, né? Não tinha quem não simpatizasse com ele, né? E o que acontece é que às vezes o David ia em casa, ou a gente saía em alguma turminha e ele estava... E vocês tiveram, assim, realmente, né, uma simpatia um pelo outro, uma conexão, né? E o que acontecia? Você conversava com o David? Como que eram as conversas? Ai, meu Deus. Tinha você de Tiracolo, né? Minha intérprete pessoal. E sempre precisava falar com a Luciana. Pergunta pra ele isso, tá? Luciana, fala isso pra ele. E ele, mesma aí, coisa. O David falou, ficava aquele trio, né? Puxa vida, era muito frustrante. Até que chegou um dia que eu falei, não, enough is enough. Chega, eu vou aprender a falar inglês, cara. Eu tenho que aprender, porque agora eu vou mergulhar de cabeça. Não, e eu lembro que você falou assim,
eu lembro que você falou pra mim, eu quero falar com o David. Eu quero falar e eu quero entender o que ele fala pra mim. Sim, foi bem isso mesmo. E é engraçado que o David, na época, também estava aprendendo um pouco de português. E qualquer coisa que a gente falava pra ele, tu lembra a palavra que ele falava? Possibilidade. A gente falava assim, David, a gente vai pro Guarujá, numa praia, o que você acha? Vamos com a gente? Ele, possibilidade. Né? Muito gente boa, a gente tem contato até hoje, né? Sim, uma boa pessoa. Então aí você falou, não, agora chegou assim, foi a gota d'água, eu conheci o David. E aí, o que aconteceu? Só que aí é o seguinte, né? Eu falei o que pra você? Eu falei assim, Riva, eu já falei que eu ia te ensinar em casa. Você nunca quis. Agora é o seguinte, você vai se matricular em uma das minhas turmas. Sim. Você vai ser o aluno normal. Foi ou não foi? Foi. Não teve arrego, não. E aí eu lembro que essa turma que você entrou começou em fevereiro de 2000, né? Lembra? Fevereiro de 2000, sim. Uma turminha show de bola. Sim. Eu consigo lembrar dos alunos. Era uma turma que eu acho que era de segunda e quarta noite. Uhum. Né? O pessoal saía do trabalho e ia para o inglês. Agora eu queria assim que você falasse do ponto de vista de aluno. Como é que foi quando você chegou e começou a assistir a primeira, a segunda aula? Como é que você se sentiu? Porque eu falava assim pra você. Porque, gente, ó, uma coisa é o seguinte. Eu sei que a gente é casado, mas pode ser que você nunca foi no escritório ou na empresa que tua esposa trabalha, ou do teu marido, ou do teu filho. Você sabe o que a pessoa faz, você sabe a profissão, mas você não sabe. Às vezes você nunca, né? Você não conhece o ambiente, não conhece a tua família ali atuando profissionalmente. Sim. E o Riva até então, muito embora ele soubesse, não, minha esposa é professora de inglês, mas você nunca tinha acompanhado uma aula. Sim. Nunca tinha visto uma dinâmica de aula, né? E aí, até então, o que você conhecia de inglês é a aula do colégio da professora que tinha arrancado o sangue da tua orelha, né? Eu queria que você falasse, quando você começou a assistir primeira, segunda aula, qual que foi a tua impressão? O que mudou? Conta um pouco aqui. Primeiro que foi muito leve, né? Assim, as aulas eram muito divertidas, muito dinâmicas, então era muito engajante, não tinha como você não participar, não entrar no ritmo. Não... Então a gente começava a levar muito de boa, né? Porque você incentivava a gente muito a não se preocupe em cometer erros, fala, pega qualquer oportunidade que você tenha, pratique o que você está aprendendo agora. E, inclusive, se tu me permite, isso me aconteceu, foi logo em seguida, estávamos aprendendo a questão de famílias, né, familiares, níveis de parentescos e tal. E eu lembro que nessa época eu trabalhava numa loja de instrumentos musicais e veio um grupo de americanos, cara, da Igreja Batista, sei lá, foram ver instrumentos musicais. Aí eu queria falar, né? Falei, não, eu vou pegar e soltar, sair praticando. Aí eu queria falar para uma das moças, que a minha esposa era professora de inglês. E eu falei para ela, my husband, ela olhou para mim, your wife. Eu pareci bem. Você falou que o meu marido é professor de inglês. Eu falei, o meu marido é professor de inglês. Aí a menina olhou assim para mim e falou, acho que você quis dizer a sua esposa, né? Falei, yes, my wife. Então, isso foi bem no primeira, segunda semana de aula, né? Sim, mas foi legal, porque o importante foi que rolou assim, né? Essa iniciativa da minha parte sabe? E a compaixão da pessoa, porque primeiro ela está no idioma que não é o dela, num país que não fala o idioma dela. E ela encontra uma pessoa que nasceu num idioma que não é o dela, tentando se comunicar com ela. Então, foi muito legal. Não, e isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que geralmente quando você está tentando falar o idioma de um estrangeiro, ele reconhece aquilo, ele fica feliz porque você está tentando se comunicar com ele e, no geral, eles te ajudam, te incentivam. E assim, sinceramente, gente, se algum estrangeiro tirar sarro de você, é porque aquela pessoa, olha, não está bem consigo mesmo, tá de mal com a vida, vamos dizer assim, e é uma pessoa que mesmo que você falasse corretamente, ia arrumar uma maneira de tirar sarro, entendeu? Tem uma frase do Nelson Mandela, gente, que eu acho maravilhosa, deixa eu ler aqui, ó, tá aqui no computador. Fala assim, ó, se você falar com um homem
numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Então, por exemplo, tem uma pessoa assim, um polonês, e você que é brasileiro, e vocês estão falando inglês, tá? Então, com certeza, você falou o inglês, ele entende, então isso vai entrar na cabeça dele. Mas, se você falar com ele em sua própria linguagem, você atingiu o seu coração. Gente, isso me arrepia, porque realmente, gente, você imagina que você encontra, sei lá, na rua, uma pessoa de um país, de um outro país, e de repente ela vem falando palavras, nem que se for meia dúzia de palavras em português. Imagina como você se sente, vendo aquele esforço, vendo, né? Aquela vontade de se comunicar com você, né? Então, assim, eu acho que as pessoas perdem... Eu tenho certeza, porque no começo eu já contei minha história, eu corria de gringo, né? Só que depois eu falei, não, o que eu tenho a perder? O que vai acontecer comigo? Agora, Riva, me fala o seguinte, tá? Então você... Aí vamos dizer que depois você se apaixonou pelo inglês, você assim, pensou assim, cara, que show! A coisa começou a fluir, você começou a curtir, você começou a conversar com o David? Sim, poxa vida, aí foi muito legal, porque já tinha argumento, né? Já tinha, tipo assim, conteúdo para conseguir começar um diálogo. Não era que eu já falava inglês, hoje em dia, lógico, mas na época foi um avanço, né? Porque eu já vi agora que eu tinha ferramentas para começar a sabe, me comunicar com o David, né? E não só com ele, com outras pessoas também, né? Não, gente, aí ele gostou tanto das aulas que às vezes bagunçava, né? Tinha que dar bronca nele. Não, isso, lembrando que eu, como aluno, nunca fui um dos melhores. Eu tive que levar muito puxão de orelha. Não, mas eu não puxava assim, tá? Não literal. Eu só dava bronca. Eu nunca puxei de verdade a orelha dele, né? Uma vantagem que eu tinha, assim, que eu achava que era uma habilidade, vamos dizer assim, é que eu era cara de pau. Sabe? É verdade. Cara de pau. Então, bom, se eu tiver que errar, existe uma quantidade de erros que você vai cometer na vida, eu já quero gastar logo no começo esses erros. E eu saía usando e errando, e às vezes você chegava de noite e falava, puxa vida, eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo. Mas, sabe, rolou, já me comuniquei, já alcancei meu objetivo, legal. Aí, aconteceu uma coisa que eu gostaria de comentar, porque assim, gente... muita gente me pergunta quanto tempo leva para falar inglês e isso, aquilo. E eu falo assim, olha, 1 ano é um período bom para você estar desenrolando teu inglês, falando quem você é, conhecendo pessoas, dá para viajar, fazer reserva em hotel, enfim. Dá para se virar muito bem se você estudar, pegar uma metodologia ali, seguir uma boa metodologia também, né? E 2 anos, geralmente, a gente formava e formou muitos professores já, né? O nosso primeiro curso inicial, de 96 mais ou menos a 2007, era um curso de 3 anos, né? E metodologia da Oxford, tudo. E começamos a formar professores, tudo, e você depois tornou professor. Aí é que tá, né? Sim. Depois eu te treinei como professor. Depois, a partir de 2007, eu acho, 2008. Depois de 2007, 2008, acho, a nossa metodologia nós mudamos, estruturamos para que as pessoas aprendessem todo aquele conteúdo em 2 anos. Então, a gente começou a formar e a gente já formou muitos professores, tá? Então, com 2 anos da nossa metodologia, a pessoa já pode dar aula, tá? Só que aconteceu uma exceção. E assim, você é uma dessas exceções, né? Que nem eu sou essa exceção, né? Eu não, em 6 meses eu não estava pronta para, acho que nem enfrentar gringo, porque eu fugia, né? Como eu falei. Mas eu tô aqui diante de uma exceção, né? Daquelas que você fala assim, deslanchou, para quem não gostava, hein? Agora, Riva, a gente tá indo pro final aqui. Eu queria te perguntar uma coisa que me surgiu agora na cabeça. Já vou me precaver aí, porque o pessoal, qualquer coisa, eles comentam e criticam. Ó, nós cremos em Deus e Deus está acima de qualquer coisa. Ele é incomparável, tá? Então, a pergunta que eu vou fazer, ó, tá abaixo dele, tá bom?
Fala pra mim, como que você acha que nossa vida, eu vou falar a sua, tá? Estaria sem o inglês, Riva? Cara, isso é muito forte, porque a minha vida tomou assim uma direção que eu jamais previ. Nunca projetei, nunca me preparei para isso. Eu nunca fui uma pessoa que, sabe, eu fui muito condicionado a me limitar, a ficar na minha zona de potencial que foi imposta pela sociedade. Então eu não me via saindo do meu bairro. Eu nunca me vi tendo minha casa própria, tendo carro, porque isso era muito longe, né? E amigos estrangeiros, né? Muito menos, né? E o inglês me proporcionou, assim, coisas fantásticas. Foi uma das ferramentas, né? Porque a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Mas quando você aprende o inglês, cara, que é o idioma que, o mundo todo se comunica através dele, as possibilidades são ilimitadas, sabe? Você dá chance para você mudar e ter o seu destino mudar de forma, sabe, muito drástica. Você conseguiria imaginar que aquele menino que via a mãe chorar por não conseguir comprar um uniforme escolar, um dia ia pisar em vários países, Riva? Que você teria morado em vários países, que hoje você moraria aqui na Inglaterra? Não. Que você já palestrou, já falou em palestra nos Estados Unidos? Não, jamais, jamais. Jamais, infelizmente, né? Às vezes nós somos condicionados a pensar, a desacreditar no nosso potencial, né? Nós somos condicionados e programados a sermos menos, muito menos do que a gente possa imaginar. Falar isso não é para você. Para de sonhar, para de, né? Eu lembro que uma vez meu pai me falou isso. Filho, cuidado com o que você sonha. Sonhar alto faz você cair muito. Quem sonha alto demais tem uma queda muito grande. Mas assim, é uma coisa que ele falava pro teu bem, né? Ele imaginava que era pro teu bem, porque foi a vida que ele teve, né? Que falavam para ele. Uma vida procurar não correr riscos, né? Se contentar com aquilo que você tem, sabe? E sem colocar em risco aquilo que você tem. Ele preocupava com isso, né? Não, e deixar claro que a gente tem que ser grato pelo que a gente tem. Sim. Mas nada impede da gente tentar progredir, né? E, Riva, mesmo em português, eu sei que tem pessoas que vão estar te vendo aqui que vêm de família pobre ou estão na situação que você estava. O que você pode falar para elas? Que elas se permitam acreditar em si mesmos, sabe? Pode olhar para se permita, sabe? Porque existe inúmeras possibilidades ainda adiante de você. E você é o único limitador. Você é a única pessoa que pode impedir, sabe, o teu sucesso, a tua realização. Você, ninguém mais. Basta você ouvir e dar ouvidos, né? E, ir atrás dos seus sonhos. E deixe o tempo passar. Não desista. Porque a distância entre você e o teu sonho é determinada pelo tempo. Para algumas pessoas esse tempo é mais longo. Para outras pessoas esse tempo é mais curto. Mas um tempo onde você tem que estar dando os passos, né? Sim. É que eu já sei o que você pensa aí dentro. Talvez você não... né? Porque assim, tem uma coisa que você fala que eu acho fantástico, né? Por exemplo, quando uma pessoa vinha e falava assim, nossa, 2 anos para aprender inglês? Aí você falava, olha, 2 anos, fala aí, 2 anos passam. 2 anos passam, quer você queira ou não. Você aprendendo ou não, vai passar. Vai passar. Quando você acordar, passaram-se 2 anos e você deixou de alcançar aquilo que você poderia ter alcançado nesses 2 anos. Né? Verdade. E agora, Riva, porque assim, tem gente que nunca viu você, sim, né, que está te vendo agora. Sou o cara por trás da câmera, né? Você é o cara por trás da câmera, o pessoal fala que é o meu Lombardi, é o meu Liminha, sei lá, o pessoal né, fica falando que ele é o cara que está aí por trás das câmeras. Just to prove that you really can speak English, could you say something in English?
Okay. Well, it's hard to tell, first of all, because today I see English as my not only as my second language. Sometimes I feel that it's my first language. But I just want to say that if I could learn it, if I'm here talking to you today in English, I believe that you can do as well. You can. Just give yourself a chance. It's all that you need. Believe in yourself and give yourself a chance. Uau! Gente, eu acho que é isso, né? Yeah. E ó, Riva, Pretty much it. eu vou continuar chamando pessoas aqui, sabe por quê? Porque eu quero que as pessoas... Porque é incrível, Riva. As pessoas falam assim, ah, você fala inglês porque você é professora. Gente, mas eu sou só um ser humano normal. E eu quero que vocês vejam pessoas de diferentes idades, de diferentes históricos, né? Que aprenderam, que chegaram lá por dois motivos. Um, porque começaram, deram uma chance para si mesmo, como você falou. E segundo, porque não desistiram. Ok? Thank you very much for being here with me. You're very welcome. I really appreciate it. My pleasure. Muito obrigada, Riva. Te agradeço por me acompanhar até aqui. Ai, gente, deixa o seu joinha aí, né? Deixa o seu joinha aí por mim, pelo Riva. Se inscreva no canal, ok? Compartilha com seus amigos, aquele cara que tá empacado, que tá se dando desculpa, tá bom? E ó, vejo você no próximo vídeo. Vamos fazer juntinho? Bye! See ya!